Essa é a semana 43 do projeto Bruce Wayne, buscando tornar a Batman o Bruce Wayne na vida real. E esse projeto é focado em tornar um polimata que é inspirado no Bruce Wayne. O polimata é aquele que é especializado em múltiplas áreas diferentes. Então, pode ser uma pessoa que é especializada em engenharia elétrica, ao mesmo tempo que sabe programação, ao mesmo tempo que sabe faixa preta em jiu-jitsu, por exemplo. Áreas que não se correlacionam. Esse é o objetivo do projeto, tornar um polimata que seria o Bruce Wayne, o maior polimata, um dos maiores polimatas do mundo ficcional. Um homem que, além de ser um vigilante, ele consegue ao mesmo tempo operar uma empresa, ao mesmo tempo que ele é especialista em mais de 120 artes marciais, é especialista em química forense, em psicologia criminal, psicologia em geral, ao mesmo tempo que entende sobre o mundo empresarial, investimentos, entende sobre engenharia química, engenharia elétrica, engenharia mecânica, além de saber programação também. Então, o Bruce Wayne engloba tudo que um polimata poderia ser, tendo praticamente conhecimento em todas as áreas que é possível para o ser humano conhecer. Então, esse é o objetivo do projeto. Porém, o projeto ele é dividido em fases, porque o que mais acaba impactando uma pessoa normal de tentar se tornar um Bruce Wayne é a capacidade financeira. Porque nem todo mundo é um multibilionário, e isso é impossível de acontecer. Então, eu não tenho o recurso financeiro que o Bruce Wayne possui para conseguir viajar ao mundo globalmente e aprender com mestres que são especializados em suas áreas específicas. Então, a fase um do projeto Bruce Wayne é ser capaz de conseguir aquele patrimônio financeiro que o Bruce Wayne tem. Não me tornar um bilionário, porém chegar numa renda que seja aceitável e confortável para mim viver de uma forma minimalista e que dá para eu conseguir viajar ao mundo enquanto eu recebo uma renda passiva através dos meus investimentos. E essa renda seria 1.750.000 dólares com um retorno de 4% ao ano. Isso inspirado no FIRE, Financial Independence Retire Earlier, ou Independência Financeira Aposentar Cedo. Então, esse vídeo eu vou dividir em tópicos, igual é dividido o projeto Bruce Wayne, como eu consegui dividir. Seria o tópico de saúde, social, carreira, financeiro, intelectual e psicoespiritual. Em relação ao meu físico, à minha saúde, eu tinha dito que eu mudei a minha rotina de treino, se eu não me engano, na semana 41. E eu testei na semana 42 essa rotina de treino e na semana 43. E testando a rotina, eu fiz algumas mudanças. Eu não acho que eu tô com o meu caderno aqui agora, porém eu fiz uma mudança, por exemplo, se não me engano, eu tirei o elbow press, que seria um exercício de costas, que eu tinha visto que você usa os ombros para pressionar, para conseguir levantar, pressionar para treinar o trapézio e parte da costa superior, só que eu achei ele muito ruim, então eu preferiria substituir esse e também adicionar um pouco mais de exercício de core. E também eu tirei um dos exercícios, um dos dias que era direcionado à mobilidade, eu coloquei um treino de condicionamento. Um treino de condicionamento seria um que você faz múltiplas séries de diferentes de exercícios que normalmente são compostos. Então, um burpee é um bom exemplo. Um burpee, pelo menos o burpee que eu faço, você faz flexão, ao mesmo tempo que você utiliza sua capacidade, o seu quadril, o seu glúteos junto com sua panturrilha para pular. Então, um burpee com flexão e pulo. Então, isso seria um exercício composto. São vários exercícios compostos que você faz. Então, por exemplo, uma série você faz, eu não sei exatamente o nome do exercício, mas é um movimento de rotação que você faz em artes marciais, principalmente boxe. E na mesma série você faz vários abdominais e na mesma série você também faz diversos agachamentos fazendo interseção com lunges. Eu não sei o nome em português. É lunges, isso lunges, não lungs. Lungs é pulmão, lunges, se eu não me engano. É, lunges. Então, esse seria um exercício condicional. E eu não montei o meu treino condicional, na verdade, eu peguei uma inspiração do canal The Pioneer, que é um canal de fitness, se não o melhor canal de fitness que existe no YouTube, porque ele aborda o que mais do que estética, mas sim condicionamento físico, força, mobilidade e agilidade. Então, o que realmente é para você chegar ao pico da excelência física humana, não só ao pico da estética que um ser humano pode chegar. E claro que você focando em todas essas áreas, a estética ela vai chegando naturalmente. Então, uma das outras coisas que também aconteceu nessas 2 semanas é que eu consegui chegar a 88 quilos. Porém, eu acabei caindo de 88 para 87,7.
E isso provavelmente é porque eu tenho dois treinos de condicionamentos no dia e ao mesmo tempo eu corro, né? Eu não consegui nenhuma das 2 semanas correr os 3 dias, isso é por mais culpa minha, o que me fez realmente ficar bastante frustrado, o que também me fez olhar uma coisa além disso, que seria em relação ao sono. Então eu comecei a estudar o sono, não tão profundamente, para realmente entender o que o sono faz com essa célula específica, quais são os processos que impactam e, consequentemente, o que esses processos fazem. Eu não estudei muito a fundo, até porque o tempo que eu deixei, se eu fosse deixar um tempo para estudar isso, ia quebrar o tempo que eu estaria estudando contabilidade e investimentos, o que é muito mais importante para essa fase no momento. Porém, eu dei uma pesquisada rápida e eu descobri que o sono, ele é, claro que ele é dividido em duas fases, que é a fase no REM e REM. REM significa Rapid Eye Movement, é o movimento rápido dos olhos. Então, quando você está no No REM Phase, é a primeira fase, se não me engano, que é dividida em 3 ciclos. O primeiro ciclo é quando você está começando a entrar no modo sono, o segundo é um pouco mais profundo, o terceiro é o sono profundo, e o REM é onde você começa a sonhar, é o sono mais profundo que você pode chegar, e é onde o seu corpo, seu cérebro começa a sonhar, e seu corpo começa a regenerar células troncos e fazer a limpeza, e também relaxar completamente os músculos, e também fortalecer ligações neurais, o que ajuda consequentemente a melhora de memória, e também atenção e capacidade de reter conteúdo do próximo dia. E estudando isso, eu percebi que o ciclo do sono ele é dividido, ele acontece em vários ciclos durante o período de sono. Então, por exemplo, se quando você dorme, você não apenas passa pelo ciclo no REM e o REM. Na verdade, você passa por múltiplos ciclos. Então, normalmente esses ciclos duram 1 hora e meia. Depois disso, se reinicia o ciclo. E pelo que eu estava dando uma pesquisada, se você acordar durante o ciclo do REM ou o Deep Sleep, que é o ciclo 3 do no REM, o penúltimo antes do REM, o último antes do REM, você pode acordar com bastante cansado, porque você interrompeu aquele processo do seu corpo de regeneração. Já que quando a gente acorda, o nosso corpo precisa lançar um pico de cortisol para nos levantar. Então, esse pico acaba atrapalhando todo o processo de regeneração de memória, onde o nosso corpo estava mais relaxado, ele teve que acordar rapidamente. Como se tivesse uma ameaça perto de nós, né? Usando uma analogia a Homens da Caverna. Então, o melhor tempo para acordar seria na fase um e fase 2 do sono, do ciclo um e ciclo 2, que seria onde nosso corpo, o ciclo um seria o perfeito, porque é quando a gente não está em sono profundo, então nosso corpo não está fazendo nada, só está entrando no estado de sono, e o segundo sono é o intermédio entre o sono leve e o sono profundo. Então esses seriam os melhores estágios para se acordar. Então, olhando entre esses estágios, eu percebi que daria para diminuir minha quantidade de sono. Já que antes eu estava lutando para conseguir dormir 8 horas, que eu sempre achei muito difícil dormir 8 horas. Então, eu estava focando em conseguir dormir 8 horas, só que eu percebi que, na verdade, para eu conseguir ter o tempo necessário para conseguir fazer as coisas durante agora que minha rotina mudou completamente novamente, seria necessário eu ter que dormir menos. Claro que não ao ponto de impactar negativamente, mas tentar usar esse ciclo do sono a minha vantagem. Tanto que é uma coisa que as pessoas do sono polifásico, Polyphasic Sleep, falam bastante, que é sobre os ciclos do REM, já que o sono polifásico, a ideia é você forçar o seu cérebro a entrar no sono REM mais rápido, já que você está dormindo muito pouco. Porque se o cérebro não entrar em sono REM, o seu corpo vai se autodestruir praticamente. Então, por exemplo, The Uberman Schedule, que foi, pelo menos, mostrado que foi usado pelo Leonardo da Vinci e também o Tesla, Nikola Tesla, que são várias sonecas de 20 minutos. Se não me engano, são 8 sonecas de 20 minutos divididas entre o dia. Então, são 3 horas e 40 minutos de awake, acordado, e 20 minutos de sono, e assim por diante. Isso daria aproximadamente 2 horas de sono por dia. Então, você força o seu corpo no momento que você deita, ele entrar em completo sono REM. Então isso é ótimo, porque há muitos relatos de pessoas que realmente conseguiram fazer isso, mas há relatos de outras pessoas que não. E o sono polifásico é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou colocar no projeto, porque Bruce Wayne é mostrado que, pelo menos nas HQs, mostra que ele faz um tipo de sono parecido, que mostra ele tomando microsonecas durante o dia, e o que também seria o mais ideal, porque para você manter uma rotina como dono de uma das maiores empresas do mundo, sendo multibilionário, tendo várias pessoas em contato com você, ao mesmo tempo que você tem que fazer atividade física e também logar todos os dados que você conseguiu da sua rotina de patrulha e também analisar situações, usar, né, detetive, o maior detetive do mundo, então ele precisa ter um gerenciamento de tempo absurdo.
E talvez isso não seja suficiente para apenas 16 horas, já que ele patrulha entre meia-noite e 4 da manhã. Então, vamos dizer que ele chega na mansão Wayne 5 da manhã. Então, não teria como, não bateria a rotina. Então, tanto que uma das coisas que eu tô falando aqui também vem do Batman Files, que é uma HQ do Batman que mostra completamente a rotina dele e a trajetória até se tornar é, Batman, né? Do Bruce Wayne até se tornar Batman. Então, ele precisa de direcionamento de tempo incrível. Então, ele utiliza o sono polifásico. Talvez não ter o Huberman Schedule, porque não teria como, no meio de uma luta com o Coringa, ele parar, né? Uma luta com o vilão, contra alguém que tá assaltando, alguém parar pra tirar uma soneca. Então, ele teria que ter uma rotina flexível de sono polifásico. Porém, isso é uma coisa para olhar pro futuro. Eu não vou fazer o sono polifásico no momento. Porém, uma coisa que eu tô fazendo nesses ciclos de 1 hora e meia, eu tô pegando apenas 4 desses ciclos. E agora você fazer a conta, né? 4 vezes 1 hora e meia, isso daria, né? Convertendo em horas, 6 horas de sono. Então, o plano, claro que eu não vou dormir 6 horas em específico, talvez 6 horas e 5 ou 10 minutos, para conseguir acordar naquele. Não acordar direto, porque, claro que não vai dar 90 minutos cravados o sono REM, né? O ciclo do sono. Talvez o sono REM demore um pouco mais ou demore um pouco menos, né? Esse ciclo. Então, eu aposto que vai demorar mais, um pouco mais. Então, eu durmo umas 6 horas e 10 minutos e 15 minutos, em vez de tentar dormir às 8 horas, o que tá funcionando muito, que funcionou muito bem, pelo menos, né, hoje que eu tô gravando isso, que já é a semana 44, e eu tô usando isso para conseguir ter um desempenho melhor. Então, talvez eu estando dormindo menos acabe impactando na minha qualidade, no meu peso físico, já que o objetivo é chegar a 90 quilos, e eu, se não me engano, tenho 68 dias até o fim do ano 1 do projeto Bruce Wayne, ano 1. Então, o plano, provavelmente também agora que eu vou começar a correr praticamente todo dia, eu vou ter que correr todo dia, é inevitável, o que é ótimo, porque eu sou é ótimo, mas é ruim, porque eu sou forçado a correr, o que é bom, porém, o problema é que eu tô sendo forçado. Eu tava correndo 2 vezes por semana, que ainda é ótimo para alguém que ficou meses sem correr por causa de uma lesão no joelho. Não uma lesão, mas talvez seja uma lesão no joelho que ocorreu, então ótimo. Porém, quando acabar esse ciclo e entrar pra universidade, eu vou demandar mais de mim mesmo para conseguir correr, o que eu acho que é melhor, porque Bruce Wayne não precisa de outra pessoa para alguma situação para forçar ele a fazer algo, ele já faz naturalmente. Claro que eu já estava correndo, né? Então, não é como se eu nunca corresse. Porém, o objetivo era engrenar para correr pelo menos 3 dias por semana e começar a correr todo dia, que nem Bruce Wayne faz. Então, agora eu sou forçado a correr, o que é bom, porém, provavelmente vai impactar muito no meu físico. Eu tô comendo 4.500 calorias e provavelmente eu vou ter que aumentar para 5.000 calorias. Eu vou ver essa semana agora, que é a semana que eu vou começar a correr todo dia, e eu vou ver como que isso vai afetar meu físico. Se afetar negativamente, eu vou ter que começar a comer 5.000 calorias. Eu vou começar a comer 5.000 calorias por dia. Só que aqui vem outro problema, que é uma coisa que eu não posso controlar, que é geopolítica, que impacta a economia. Se não me engano, é o estreito do Oriente Médio, onde passa a maior parte que passa a grande parte do combustível, que é transformado em diesel, por exemplo, está bloqueada pelo Irã, se não me engano, ou Líbano. Eu não tenho totalmente certeza quando ele muito a fundo, porém, os países do Oriente Médio que estão em guerra com Israel bloquearam a passagem. Então, a maior parte do petróleo e outros combustíveis, se não me engano, não estão sendo distribuídos para o mundo. Então tá indo de outras fontes externas. Claro que para os Estados Unidos é ótimo, já que eles quase mantêm controle da Venezuela, então é bom para eles, porém, ali é o maior local de transporte de combustível do mundo. Então, o diesel, por exemplo, aqui no Brasil está disparando drasticamente. E eu consegui ver isso impactando em múltiplas áreas, tanto nos meus 2 empregos que eu estou tendo agora. Então, tudo vai tá ficando naturalmente mais caro e provavelmente vai ficar ainda mais, já que é possível que essa guerra nunca acabe, pelo menos que a gente viu nas últimas semanas. Não que nunca acabe, mas que vai acabar de uma forma não, talvez não muito boa. Então, até lá, as coisas vão aumentar, vão encarecer drasticamente, já que eu não moro numa cidade rural, onde você tem uma fazenda que dá os alimentos para o sacolão ou para o açougue local. Eu vivo perto de uma grande cidade. E isso impacta bastante, porque muita coisa que vem da parte rural do estado que eu vivo chega até aqui.
né? Então é uma grande estrada para ser percorrida e um caminhão que gasta o quê? 1 litro por quilômetro praticamente. Então está vendo que para a empresa é um custo muito caro, então provavelmente tudo vai aumentar. Então isso vai impactar drasticamente na quantidade de calorias que eu vou ingerir, também na quantidade de proteínas que eu vou ingerir também. Então, isso é outra coisa que eu também tenho que começar a olhar, como que eu vou gerir minha alimentação. Eu acho que eu nem vou ter muita escolha, por causa do objetivo das faculdades internacionais. Porém, essa semana eu só vou testar mesmo para ver como que eu vou me sair correndo todos os dias e ver se isso realmente vai impactar meu físico. E aproveitar para mostrar o meu log de corridas, para não parecer que eu só chego aqui e falo qualquer coisa. Eu utilizo o Adidas Running. É o aplicativo que eu instalei uma vez e ficou para mim para sempre mesmo. E também os outros aplicativos, eu teria que ter um relógio Garmin, se eu não me engano, para conectar, que seria ótimo para medir eu não esqueci em português, meu ritmo cardíaco, a exata caloria que eu tô perdendo e ter uma ideia de como eu posso aprimorar a minha atividade física, que é uma coisa que o pioneiro do projeto faz. Só que isso é uma coisa muito pro futuro. E também isso é outra coisa que eu tenho que falar no financeiro também, porque o pioneiro do projeto ele conseguiu ele tá quase chegando na fase 2 no ano 5 dele, talvez no ano 6 ou 7 ele chegue na fase 2. Ele tá nos Estados Unidos, que é muito mais, não pode ser fácil, mas acessível. Eu estou no Brasil. O Brasil, o real é desvalorizado, em comparação ao dólar, é ultra desvalorizado, né? R$ 5 e ano passado, se não me engano, ano retrasado passado, chegou a 6,70. Então, a capacidade minha de conseguir enriquecer utilizando a moeda brasileira é mínima. O que já demanda, já mostra que inevitavelmente, meu Deus, de forma inevitável, eu vou ter que começar a ganhar em dólar ou em outra moeda estrangeira como euro. Então, isso significa que ou vou ter que começar a trabalhar para empresas de fora por aqui, ou fazendo freelancer, que é uma coisa que como eu disse nos últimos vídeos, é quase impossível pela situação que eu tô agora, porém, eu acredito que eu consiga, eu teria que me aperfeiçoar mais em outras coisas. Ou eu teria que me mudar pra lá. E aí que entra as universidades nacionais como Coimbra. Porém, deixa eu mostrar aqui. Recent Activities. Ahn, Aqui. Eu corri 5 quilômetros e 21, 210 metros. Depois eu fiz uma corrida rápida de 970 metros. E na última semana eu fiz uma corrida de 5 quilômetros e 620 metros, que foi a maior distância que eu realizei. E uma corrida de 5 quilômetros e 30 e 300 não, 5 quilômetros e 310 metros a 5 quilômetros e 620 metros. Então todas eu tive um ritmo, a primeira, né, de 5 quilômetros e 620 metros eu tive um ritmo de 6 minutos e a outra eu tive um ritmo de 7 minutos e 30 segundos por km. Esse aqui eu tive um ritmo menor, igual a de hoje, porque eu tô correndo num terreno muito íngreme. E também eu usei essa corrida para correr parte do trajeto que eu vou pro trabalho, para ter uma ideia de, ok, qual local que eu vou ter que correr aqui, pelo menos, para ter uma ideia até chegar em casa. Eu não corri todo o processo. Então, e também tem a de hoje, que foi 4 km e 440 metros. O motivo de ter sido só isso é porque eu fiz um teste primeiro, que era pegar um ônibus e parar num ponto que eu acho que eu vou parar nesse ponto aqui, que eu acho que é bom, acho que dá uns 5 km mais ou menos, e vou correr até em casa. Eu não consegui chegar até em casa, eu cheguei perto. O motivo disso é porque o local que eu tô correndo é numa avenida, então eu corro numa avenida até conseguir chegar em casa praticamente. A maior parte do trajeto é em avenida. Então é muita movimentação, muitos obstáculos. Eu tenho que desviar de pessoas, desviar de caminhões que estão estacionados. Talvez pular um buraco que está no chão. Correr mais rápido para atravessar uma parte da rua que um carro gentilmente parou para eu conseguir passar. Então não é uma corrida normal, normal. Eu tenho que passar passarelas, pontes também. Então, e principalmente tem muitas e muitas subidas, muitas subidas. Então, por exemplo, aqui o máximo de elevação max elevation. Eu tive 959 metros de elevação e 132 metros de elevação seguidas. Então,
eu tive praticamente 1 quilômetro só correndo em terreno que estava elevado. É elevado. Então, isso é uma coisa que eu não tô acostumado, porque nas minhas corridas, a maior parte eu corri em terreno plano ou levemente elevado com algumas descidas. Então, eu acredito que foi uma boa corrida, né? Também tirando o fato que eu tava correndo meio-dia com o sol escaldante, e também tava muito abafado também por causa do trânsito, então não era o melhor ambiente para correr, somente com algumas fumaças passando. Claro que eu poderia pegar outros caminhos para correr, só que isso ia tornar muito mais complicado, já que a avenida é um caminho reto, então é claro que tem algumas interseções, assim, só que é muito mais fácil do que ter que correr numa rua comum. E também o trajeto é muito mais rápido, já que eu tenho que chegar em casa pra almoçar pra ir pro trabalho agora. Então, fica muito mais fácil. Então, aqui, então, nossa senhora, eu não sei, eu acho que não focou. Mas daí você pode ver aqui, ó, pelo menos 5 quilômetros, uns 4 quilômetros e 40 metros, 440 metros, né? Ali, isso, aí você pode ver aqui, April. Ah, Então você pode ver que o sol ali, né? Que os outros estavam de noite, que era de madrugada. Aí, é 435, 420 calorias. Então, provavelmente eu vou estar correndo todo dia agora, então vai ser ótimo pra questão do meu cardio, aprimorar meu cardio. E também uma coisa que eu tava pensando durante a corrida, enquanto eu escutava o audiobook, uma coisa que eu tenho que falar do audiobook que eu tava escutando, The Art of the Deal, é a arte do negócio, se não me engano em português. Eu comecei a pensar que, caramba, eu tô correndo, eu vou correr talvez 5 quilômetros. E eu não corri 5 km, eu tava pensando, caramba, eu vou correr 5 km. Eu tô tendo muita dificuldade pra correr 5 km, subindo e descendo, subindo, 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 plano subindo. E eu tô quase morrendo fazendo isso pra uma corrida de 5 km. Aí eu tava imaginando o Goggins, que no livro dele You Can Hurt Me. Nada pode me ferir em português, Can Hurt Me. Ele, acho que foi no deserto Alabama. Não, não foi no deserto Alabama. Foi no deserto, acho que é um deserto que é do Chile, se não me engano. Vale da Morte, que ele correu no Vale da Morte, se eu não me engano. E, cara, o Vale da Morte, ao sol escaldante de meio-dia, por 320 quilômetros, ele conseguiu correr isso. E ele ainda correu várias, múltiplas vezes. Então, é possível você ver o gap de eu tá tão embaixo que nem aparece na câmera e tá tão em cima que nem aparece na câmera. Então, o gap de capacidade, de condicionamento físico e mentalidade entre mim e David Goggins é absurdo. É absurdo, completamente absurdo. Então, é uma coisa que eu tenho que aprimorar, porque claro que também eu tô voltando a correr assim, tal, talvez eu esteja pegando pesado, ainda mais que eu tô num terreno diferente, muita elevação, papapá. Só que, pelo menos, esse ano talvez não consiga, mas pelo menos no ano 2 eu tenho que pelo menos conseguir correr meia maratona no mínimo. Talvez não vai ser possível por causa da universidade, talvez uma das universidades que eu vou, mas o objetivo sim do projeto é conseguir correr uma outra maratona e também conseguir correr, fazer o Ironman. Só que aí também eu teria que fazer outra coisa, que é aprender a andar de bicicleta e aprender a correr e nadar, que é uma coisa que eu não sei fazer. Então, isso é outra coisa para outro momento. E também, em questão das calorias, agora que eu tô indo trabalhar num escritório de manhã, eu não tô. O tempo que eu usava antes para tomar minha vitamina, meu shake, eu não tô mais tomando, porque eu tô no escritório. Então, uma coisa que eu fiz, ainda mais que é bom aqui, melhor para gerenciar minha quantidade de água, é que eu usei parte do dinheiro, além de. Eu tô praticamente zerado no meu dinheiro, eu usei praticamente todo ele para a universidade e uma parte para duas coisas que eu comprei pro projeto. Primeiro, essa garrafa aqui que acabou de chegar, uma garrafa de 1 litro, tomar um pouco d'água. Eu comprei essa garrafa em específica porque eu tava escolhendo. Eu não vou comprar uma garrafa de R$ 400 da Stanley, acho que é o nome.
Eu peguei essa garrafa aqui, escolhi especificamente essa garrafa porque, além de ela conseguir ser gelada por muito mais tempo, ela é muito mais resistente e também ela não é de plástico por dentro, o que é ótimo. E também ela tem uma durabilidade muito grande, podendo durar, né, também se eu deixar, usar do jeito certo, mais de um ano. Eu não tô com a minha garrafa agora, mas aquela garrafa minha que eu tinha, eu tava usando ela por 3 anos já, né? Fazendo, não, 2 anos já. E antes disso, essa garrafa tava aqui em casa por acho que mais 5 anos. Então aquela garrafa tinha 7 anos. Então, o meu objetivo do Projeto Wayne é comprar coisas que serão exatamente úteis pro projeto. Então, eu tô comprando isso daqui pra esse aqui me durar plus 2 anos, ou talvez até mais, pra eu não precisar mais de comprar uma garrafa d'água. Eu tenho essa aqui, eu quero essa daqui pra sempre pro projeto. Talvez não seja o caso, isso aí demanda cuidado de mim mesmo. Só que quando eu comprei só pra tomar água, naquela minha outra garrafa, eu fiz o cálculo, porém, acabei clicando no botão aqui do fone, acabou ligando uma coisa, porém, eu fiz o cálculo e daquela outra garrafa, e ela tinha aproximadamente 500 ml, só que não era totalmente certeza. Então eu tomava 8 garrafas dessas, daquela. Esse aqui tem um litro, é muito mais fácil de digerir. Então eu só preciso de 4 garrafas e meia, 5 garrafas talvez. Mas não só isso, também essa garrafa eu vou usar para levar meu shake para o trabalho, porque é muito mais fácil você abrir uma garrafa no meio da sessão de trabalho e beber um shake do que ter que subir lá para cima para fazer todo o processo de comer alguma coisa. Então, calorias líquidas são muito mais fáceis de ingerir. Então, o meu plano também para não conseguir não fazer essa garrafa durar mais é no exato momento que eu chegar em casa, quando eu for fazer o almoço, eu jogo detergente e água dentro da garrafa para tirar todas as impurezas que vai ficar do shake. E depois disso, eu utilizo ela para beber quando eu voltar para casa do trabalho, beber água. Então, essa vai ser a utilidade dessa garrafa por enquanto, até dependendo no início do ano 1, não, no terceiro mês do ano 1, no terceiro mês do ano 1, segundo mês e início do ano 2, quero dizer. Depende de várias coisas que podem acontecer, o que é interessante pro projeto. Então, além disso aqui também, falando do sono, infelizmente, aqui onde eu moro, voltando ao que eu estava a dizer, como eu posso dizer, aqui em casa, a acústica daqui de casa não é a melhor que tem. Então, qualquer barulho é muito fácil de escutar aqui, do meu quarto. Então, isso acaba atrapalhando meu sono. Não só, claro, eu não acordo durante esses barulhos, ainda bem, eu consegui fazer meu cérebro conseguir dormir e não ser incomodado por qualquer barulho. Também depende também do barulho, mas barulhos normais, assim, não. Porém, pra ir dormir quando eu escuto alguma conversa, alguma coisa ligada, esse tipo de coisa é muito difícil. Ainda mais isso vale para os vizinhos também. Claro que se alguém entrar no meu quarto eu vou conseguir escutar. Porém, isso ainda é um problema, porque mesmo que eu esteja dormindo, já teve vezes que eu tava sonhando e eu escutei barulhos. É como se eu ficasse consciente, pera, no meio, é uma coisa doida, como se eu tivesse com a consciência no meio do sono e estivesse escutando o barulho de fora. Então isso tá atrapalhando o meu sono, né? Porque quando qualquer barulho chega no meu cérebro, pelos meus ouvidos, é registrado no meu cérebro, né? O meu cérebro registra esse barulho e entende ele como alguma coisa. Então, em pequena parte do meu cérebro, ele tá acordado nesse tempo. Ele não tá acordado, mas ele ativa nesse tempo, que pode atrapalhar o meu sono REM e o sono REM. Então, outra coisa que eu acabei cobrando que vai chegar daqui a 2 dias é os tampões de ouvido. Se não me engano, eu falei isso lá no início do projeto também. E isso é uma coisa essencial que eu vou colocar, já que eu tô dormindo menos. Se eu tô dormindo menos, eu preciso da melhor capacidade absoluta de conseguir pegar o máximo daquele tempo que eu tô dormindo. Então, essa é outra coisa que eu estou comprando no projeto. E analisando friamente, essas são as únicas duas coisas que eu realmente vou precisar. Porque tinha também a questão do hand grip. Ele tá na mochila ali, então eu não vou conseguir pegá-lo. Porém, eu já zerei o hand grip de 60 quilos. Tá bem fácil de fazer, na verdade. Tanto que para fazer ele, na maior parte, eu utilizo o exercício de antebraço, que você faz assim, e eu alterno com ele, né? Então eu já consigo pegar de 60 quilos. O plano seria ir para os 100 quilos. Porém, eu não quero gastar nenhuma parte do meu dinheiro, praticamente. Então, é porque eu não tenho necessidade de gastar meu dinheiro agora. Então, talvez eu precise caso alguma coisa aconteça. Só que eu realmente espero que eu não precise gastar, porque todo o dinheiro que eu tenho agora eu tenho que guardar para a possibilidade que coisas que podem acontecer.
pro ano 2. Então, essa é só a questão da saúde, né? Então, isso é uma das coisas que eu tenho que realmente melhorar, é a questão do tempo do vídeo, porque eu não gravei o vídeo, eu gravei o vídeo da semana 42, só que ficou, eu não fiz o roteiro, então o vídeo ficou muito ruim de se fazer, então eu pensei, putz, eu gastei meu tempo fazendo esse vídeo, o vídeo ficou ruim, eu não falei praticamente nada, eu me embolei nas frases, eu não consegui fazer conexões, então eu não coloquei esse vídeo, coloquei esse agora, porque eu não contei um roteiro que exatamente eu vou falar, mas um script de pontos específicos. Até que é bom que eu consigo meio que revisar as coisas que realmente aconteceram na semana. Porque tem tanta coisa acontecendo recentemente que é, é muita coisa para digerir, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô escutando um audiobook, eu tô aprendendo como que funciona todo um negócio através do meu trabalho de marcenaria, ao mesmo tempo que eu aprendi coisa de marcenaria, ao mesmo tempo que eu tava fazendo um curso pro trabalho que eu tô agora, ao mesmo tempo que eu tô estudando contabilidade, tô estudando investimento, estou estudando SketchUp, é, ao mesmo tempo que eu tenho outras coisas do projeto para olhar também que eu tava resolvendo. Então, e também tem outra procura de emprego também. E também as universidades, que felizmente eu acabei de olhar elas, então era muita coisa na minha mente. E também tem mais coisa que isso, eu falei os principais, que também tem o inglês, outras ideias também, que eu ainda vou falar nesse vídeo. Então, são muitas coisas. Porém, eu acho que até que é bom esses vídeos porque se eu tô tentando me tornar Bruce Wayne, é óbvio, é bom que eu tenha sempre updates pra fazer durante toda a semana, porque todo dia tem que ser especial, todo dia tem que ter aquela alguma coisa que faça aquele dia valer a pena, porque o Bruce Wayne ele não desperdiça um dia da vida dele, não desperdiça nem uma hora da vida dele, talvez nem um minuto da vida dele. Não, talvez um minuto ele desperdice, mas ele não desperdiça horas da vida dele. Somente na fase de treinamento, onde ele tá mais obcecado pela missão. Então, pra uma pessoa que tá se tornando Bruce Wayne, eu acho que é uma ideia, é uma boa ideia a pessoa ter um constante update sobre coisas que estão acontecendo nesse projeto, na jornada de se tornar um polimata na vida real. E falando do financeiro, também chega na parte social. Uma coisa que eu tinha falado no início do projeto é que um problema que eu tinha antes é que eu quase não saía nunca. Então, meu plano era sair com mais amigos e famílias. O problema é que eu comecei a sair bastante, até demais. Então, por exemplo, uma das ideias era conseguir sair, acho que 33 vezes, se não me engano. Que era um dos objetivos, não sair 33 vezes com famílias ou amigos. Se não me engano, no primeiro ciclo, o plano era sair o quê? 12 vezes? Não, o plano era sair 7 vezes, eu acabei saindo 15 vezes. Então, eu explodi o, a capacidade. Só que agora eu praticamente cortei qualquer tipo de. Não cortei relação, porém eu não tô saindo mais com ninguém agora porque é um momento que eu não tenho nem capacidade. Antes eu já nem. Era melhor nem ter saído. Agora eu percebo que não é uma perda de tempo. Claro que sair é bom porque você pode melhorar networking, ajudar pessoas, conhecer pessoas que realmente são úteis. Que é uma coisa que, se fosse possível, eu gostaria de fazer. Talvez um evento da empresa que tenha, que eu realmente possa ir lá, entrar em contato com pessoas que realmente tenham um background em alguma área específica que eu tenha muito interesse, como contabilidade, finanças, ou até dono da empresa. Porém, qualquer coisa fora disso é inviável para mim, porque eu precisaria de usar o dinheiro. E o dinheiro que eu tenho não pode ser destinado para nada além do objetivo do projeto. Então, as minhas relações sociais, elas basicamente, além da minha família, elas se limitam a talvez encontros aleatórios na rua com pessoas que eu falo, converso, trabalho e talvez o curso que vai começar na empresa que está intermediando o meu trabalho de jovem aprendiz. E caso eu não vou entrar numa academia, então eu vou ter que ficar fazendo calistenia até por bastante tempo. Então, esse praticamente vai ser meu ciclo social durante a maior parte do projeto. É, trabalho e pessoas aleatórias que eu encontro no meio do caminho. O que não é um problema, né? Já que eu tava escutando um vídeo de um cara que eu acho que é Jeff, que é um cara que tá ficando muito famoso nos Elba, não tão famoso assim. Ele é um cara muito interessante porque ele fala de vários diversos aspectos. De vez em quando ele se contradiz. Porém, uma coisa que ele tem exposto muito interessante é que toda pessoa bem-sucedida ela teve que passar por um período de hardship e isolação. Tanto que ele fala do Dostoiévski, um dos maiores, ou se não o melhor escritor de todos os tempos que já existiu na história da humanidade. Se ele tivesse passado pelo acampamento, eu acho que ele passou por um acampamento como prisioneiro, se não me engano, fez com que ele escrevesse aqueles novels impecáveis. Eu nunca li Dostoiévski, nunca pesquisei sobre ele, então não tenho muita autoridade para se dizer. Só que uma autoridade que eu posso dizer, que eu posso falar é sobre Tolkien. Se Tolkien não tivesse isso na Primeira Guerra Mundial e ter experimentado tudo que ele experimentou, talvez ele nunca teria criado Hobbit, O Senhor dos Anéis. Talvez. Então,
toda pessoa tem que passar por uma experiência de hardship, ou talvez até isolamento, para conseguir alcançar isso. Claro que isso também vem de as 5 pessoas que você mais passa tempo, plus obsessão, plus, acho que é plus disciplina também, já que não faz sentido realmente eu sair nesse momento, mesmo que eu queira, não vai me ajudar em nada. Então a social só vai ser baseada nisso. Claro que caso eu consiga passar em uma das universidades, uma coisa que eu já sei que eu vou planejar é que eu quero tirar o mais proveito das universidades e entrar em contato com mais pessoas possíveis que eu conhecer lá, já com o ambiente acadêmico. Então eu vou estar voltando a ler os livros de persuasão que eu tenho aqui. Que eu tenho aqui. Eu não tenho todos os livros, alguns eu vou ler pela biblioteca online que eu tenho, que não é paga. Porém, por exemplo, não, esse não. Esse aqui. Como fazer amigos influenciar pessoas, ótimo livro. Provavelmente eu vou reler ele caso eu consiga passar em uma das universidades no início do ano 2. No primeiro texto do ano 2. Eu não tô com 48 leis de poder aqui, mas tem ele também. Uma nova persuasão do FBI. Que eu nunca terminei uma nova persuasão do FBI, eu li parte dele. Esse aqui eu já terminei. 48 leis de poder também eu já terminei. Ah, e também eu tô dando uma olhada também, eu acho que, se não me engano, qual é o nome do livro? Acho que é a arte da. É, Human Nature, se não me engano, do cara que escreveu 48 Leis do Poder também. Também tem o Influence, que é um audiobook que eu tava escutando, só que eu parei de escutar ele. Então, se eu conseguir a notícia em julho que você passou dessa universidade, ou em maio também para Coimbra, você passou, ok, então tudo muda. Eu passei em Coimbra, perfeito. As outras universidades vão ficar em background, porque se eu passar nelas, eu vou naquelas não em Coimbra. Aí eu vou explicar isso, talvez, eu vou explicar isso mais tarde, as universidades que eu me apliquei. Então, muitas possibilidades aqui no projeto. E quando a gente pega na questão de universidade, a gente pega muito também na parte financeira. Que todo o dinheiro que eu recebi, como foi dito, foi usado na aplicação da universidade. Quais foram essas universidades? É, Minerva, infelizmente, não ocorreu porque eu precisava da minha escola e, bem, eles não foram muito proativos em me ajudarem. Porém, uma professora me ajudou bastante, que me ajudou de Bereia. Então, eu tenho que agradecer muito a ela. Porém, além de Coimbra, eu me inscrevi para 3 universidades diferentes. Porém, talvez a possibilidade de eu passar seja bastante complicada. Então, além da Coimbra, tem a Johan University, a Jianghu University e a Zhenjiang University. Todas as 3 universidades são chinesas. A Johan eu escolhi porque ela tem uma biblioteca impecável, junto com aulas. Não pode ser aulas práticas, mas o extracurricular dela e a questão física dela é ótima junto com a capacidade acadêmica, porque o Gil Han, ele é mais focado na prática. O background, ele não tem uma capacidade teórica tão grande assim. A universidade não tem, por exemplo, um nível, usando talvez Brasil, em contabilidade, economia, por exemplo, FJ, a Universidade da Fundação Getúlio Vargas. É como se eu comparasse a Fundação Getúlio Vargas com a Universidade Federal do Acre, sem ofensas. Mas são claramente diferentes. Então, eu escolhi a Yuhan porque ela é a mistura desses dois. Ela tem uma ótima estrutura acadêmica, estrutura de campus. Lá eu poderia aprender muitas artes marciais, ao mesmo tempo aprender como ginástica, aprender como nadar, ao mesmo tempo que eu estaria aprendendo a língua chinesa, ao mesmo tempo que eu poderia estar mergulhando na biblioteca da universidade. Isso também vale para Jiuhan, que foi a minha última opção, e Zhenhan. Zhenhan, eu não sei falar Zhenhan, uma das melhores universidades da China em questão de TI e tecnologia. E não faz por que eu escolhi TI se eu vou para economia. Então, porque, bem, electrical engineer e inteligência artificial é o futuro. Então, já existia há um tempo atrás, só que agora está mais globalizado ainda. Então, inteligência artificial vai ser o futuro. Então, provavelmente a empresa que eu vou ter, depois de eu ter Millionaire Fastlane, provavelmente vai ser online, vai ter que ter muita base de inteligência artificial. Tanto que eu fui numa madeireira recentemente e, por exemplo, quando as pessoas, aquelas placas de madeira, somente MDF que se utiliza para marcenaria, não é uma pessoa que corta elas ou fita elas, é uma própria máquina, uma própria inteligência artificial que pega os dados que é enviado para ela
para fazer o próprio corte automatizado. Então, exemplo de inteligência artificial. Então, eu tá nesse ambiente que é totalmente focado em tecnologia, para ajudar bastante a entender como esses processos funcionam e juntar isso com background de economia. Porém, para essas três universidades, eu apliquei especificamente para o General School. E aí que vem o problema, que eu tava entre elas e Coimbra, porque Coimbra eu ficaria 3 anos só, o que seria ótimo, porque não seria os 4 anos, seria apenas 3 anos. Então, provavelmente eu estaria no ano 6 do projeto livre da universidade, no 5 anos 6 do projeto livre da universidade. Porém, caso eu fosse para a China, eu teria esse 1 ano de General School para estudar completamente a língua chinesa, o mandarim. E depois disso, eu poderia talvez me inscrever para a universidade, para a mesma universidade que eu cheguei, ou talvez ir para Coimbra ou para outra universidade. E aí que vem outro ponto. Se eu ficar 1 ano, se eu conseguir passar, claro que tem esse porém, e eu ficar 1 ano nesse General School, estudando mandarim, eu conseguiria aprender, eu não estaria full time, né, de 10 horas por dia estudando mandarim. Porém, eu estaria um tempo grande para conseguir fazer atividades extracurriculares do local e estudar outros assuntos também. Então, e também eu não acho que no projeto Bruce Wayne eu teria outra oportunidade tão boa de conseguir mergulhar na cultura chinesa plus mandarim tão cedo assim. Porque se não fosse agora, eu teria que ser para me inscrever no futuro da universidade. E no futuro, talvez eu não teria tanto essa oportunidade de conseguir uma bolsa. Então, provavelmente teria que ser na fase 2 do projeto. Então, provavelmente daqui 12 anos. 12 anos, 2037. 2037. Então, só que o problema disso é que se eu entrasse lá e eu entrasse na universidade de novo, seriam 5 anos. A não ser que eu entrasse naquela universidade e tentasse pra Coimbra. Só que aí veio o problema, não faria sentido eu tentar pra Coimbra, porque se eu conseguisse passar naquela universidade e aprender esse mandarim, a chance de eu passar para outras universidades que são de um high level muito maior aumentaram. Porque além do meu background anterior e da experiência que eu tô conseguindo agora, eu fui pra China estudar mandarim. Então, isso pode me colocar em universidades muito maiores. Então, se eu ir pra China, é bem provável que eu fique 5 anos nesse período universitário. O que pode ser muito útil, né? Porque eu posso conhecer pessoas diferentes, eu posso usar aquele tempo para começar vários negócios diferentes, porém seria um tempo muito grande do projeto, então eu teria que pensar mais em questão da fase 2 do projeto. E espero eu ter a fase 2 do projeto para conseguir ir para a China e estudar outra coisa, ou eu vou agora, que é a melhor oportunidade que eu tenho. E agora pode proporcionar que eu vá para uma universidade melhor ainda no futuro e, consequentemente, me dê informações melhores para minha carreira no futuro que eu vou seguir. Porque mesmo que eu tenha minha própria empresa, eu quero conseguir trabalhar com economia em bancos, porque não é todo dia que você consegue trabalhar em bancos, entender melhor como bancos funcionam, é uma coisa que eu quero trabalhar em bancos. E bancos, não vou escolher a pessoa que é da universidade, não, mas podem escolher, só que entre a pessoa que se formou na Fundação Getúlio Vargas e na Universidade Federal do Acre, a Getúlio Vargas é muito mais provável de ser aceito por um banco. Então, essa é a divisa que eu estou. Então, para isso, eu precisaria aproximadamente de. Eu não vou falar a quantidade de dinheiro que eu estaria aqui, eu precisaria de uma quantidade muito grande de dinheiro. Não tão grande que nem se fosse para Berea College. Porque Berea College eu precisaria pagar uma parte. é, eu precisaria pagar US$ 2.000 praticamente para a universidade me suportar, o que seria aproximadamente R$ 10.000, plus o visa dos Estados Unidos, plus a viagem, plus pegar um ônibus para chegar na universidade. E aí isso já bate os 25 mil reais que eu precisaria. O que, pelo meu status agora, seria completamente inviável. Então, todo o dinheiro que eu vou precisar agora vai ser para conseguir viajar para os locais. Então, eu fiz o cálculo, se eu conseguir, todo o dinheiro que eu conseguir, eu já fiz o cálculo que eu consigo investir praticamente 100% do meu dinheiro. Claro que eu não vou claro que eu vou ter uma reserva de emergência, porém minha reserva de emergência vai estar em CDBs, praticamente que eu posso retirar a qualquer momento. Então, essa vai ser minha reserva de emergência por enquanto. Na verdade, isso eu tenho que olhar ainda também, porque eu não tenho dinheiro exatamente agora, estou estudando sobre investimentos. Porém, CDBs e Tesouro Selic são boas oportunidades. Também tem outras como fundos de investimento, também como LPIs, LPA, ou debentures. Só que o problema de debentures é que demora uma experiência de muito tempo, né? Acho que LCI também é. Então isso me força aí para títulos de bancos e de governos. O que
Well, é melhor que nada. Porém, eu fiz um plano financeiro, então, do dinheiro que eu vou ganhar, eu 10% vai ser emergência, que vai direto pro uma renda fixa. Os outros 10% vai ser em criptomoeda. E os outros 80% vai ser em ações. Isso pode parecer um pouco absurdo, porém, bem, o projeto Bruce Wayne, se eu quero conseguir alcançar esse patrimônio, eu preciso investir a maior parte do meu dinheiro da forma mais agressiva possível. E claro que eu não vou fazer investimentos idiotas. Pegar, eu vi essa notícia, então minha ideia é que isso vai acontecer e, bom, investir meu dinheiro. Claro que não, eu preciso analisar a empresa, eu preciso analisar o mercado de uma forma mais eficaz. Claro que isso também não é passar um dia, uma semana analisando uma empresa. Talvez pegar canais também, ou talvez pegar jornais que sejam focados em finanças para conseguir analisar matérias deles e tentar eu mesmo criar a ideia de, ok, eu vou investir nisso, eu vou investir aquilo, ok. Pelo cenário atual agora, talvez essa empresa tenha uma queda de ações, então investir nela talvez seja útil, porque quando isso acontecer, as ações vão subir novamente. Que é uma coisa que o Terminal Fastline fala. Quando todos estão comprando, você vende, quando todos estão vendendo, você compra. Se não me engano, foi uma coisa que o Rich Dad and Poor Dad book fala, que, se não me engano, é questão de real estate. Quando estava tendo uma crise imobiliária, todo mundo estava vendendo e foi o momento onde ele comprou a maior parte dos imóveis. Então, quando a crise parou, o preço disparou e ele lucrou majoritariamente um valor muito alto. Então, provavelmente uma parte do meu investimento vai ser não ações, né? Eu acho que eu falei errado. Renda variável é o melhor, perdão, é o melhor jeito de falar. Entre renda variável, isso entraria, além de ações, fundos imobiliários e ETFs. Perdão de novo. ETF seria a. Eu ainda estou estudando melhor o que é uma ETF, porém, pelo que eu estudei, ETF é como se fosse um. Não uma ação, mas é como se fosse uma ação múltipla de várias empresas que fazem parte daquele mercado, se eu não me engano. Então, um exemplo que eu vi aqui, por exemplo, em vez de uma ação, você compra uma ação só da Apple. Só que é uma. É, FEL, se não me engano. Caramba, como que me fugiu o nome do nada? Acabei de falar. Ela embola não só a Apple, mas a Microsoft, a Meta, Palantir. Então são várias empresas. Então o risco é muito menor. Só que o problema do risco ser melhor que o lucro é menor também. Porém, é um bom local para investir. Mas também eu não quero ser muito autista em relação à questão de investimentos, porque isso vem outra coisa que o The Millionaire Fastline fala, e que também bate de frente com a mentalidade do FIRE. Porque FIRE, né, Financial Independence, Retire Earlier. Eu encontrei um podcast do Fire do Brasil e ele é um bom podcast, porém é uma coisa que me incomoda bastante é que eles falam sobre você ter que aposentar aos 50 anos de idade, o que é um absurdo, né? É porque é como se fosse uma coisa tão inimaginável que eu tento até eu nunca eu não escutei mais o Fire podcast, eu tenho que voltar porque tem estratégias boas lá. Só que só o fato de eles dizerem isso é como se eu não quiser, eu quero eliminar qualquer coisa que tenta que seja uma afirmação que me limite do meu objetivo. Porque não faz o menor. Porque não cabe na minha cabeça ter que passar a maior parte da minha vida trabalhando num emprego que eu não gosto, num horário que eu não gosto, para quando eu tiver velho, igual o The Millionaire Fastline fala, e eu não tenho nem a mesma energia que eu tenho, e também nem tenho a mesma liberdade que eu tenho para ficar rico e aproveitar meu dinheiro. E aproveitar minimamente, né? Porque. É, então. É uma coisa que eu conflita muito com isso. Por isso que eu, diferente do pioneiro do projeto Bruce Wayne, eu quero criar um negócio. Eu quero ter um negócio igual o Bruce Wayne tem a Wayne Enterprises, que teria também como financiamento para o projeto. Já que Bruce Wayne usa a Wayne Enterprises para financiar os seus equipamentos, como é mostrado no universo do Christian Nolan. Que a Wayne Enterprises é onde ele utiliza para conseguir uma parte dos seus equipamentos, como o Batmóvel e o Batwing. A Dante Batman, ele utiliza as recursos da Wayne Technology para entender melhor como montar seu traje. Então, a ideia do Fire contradiz muito com a questão da Millionaire Fastline. Então, eu meio que estou tentando juntar as duas ideias. Eu estou conseguindo esse dinheiro para investir, porém o dinheiro que eu estou investindo e estou retornando, eu quero usar para investir no negócio. Mesmo que dê errado, eu tenho que fazer dar certo. Não tem outra opção além de dar certo. Claro que eu preciso ter um plano de backup, Bruce Wayne não faz nada sem ter um plano secundário. Então isso é uma coisa que eu sempre tenho. Pra tudo. Então,
a minha mentalidade também, além de investir em ações do Brasil, é também em BDRs, é também investir em ações internacionais. Como eu estou utilizando o Banco Inter para investir, eu tenho essa taxa do próprio Banco Inter, plus IOF, né? Que se não me engano é imposto em operações financeiras. Então, parte do dinheiro que eu converto em dólar é tomado pelo governo e pelo Banco Inter, o que limita a minha capacidade de conseguir gerar renda para mim mesmo. O que claramente me limita de conseguir subir na vida e é para outra coisa, mas não é uma grande coisa. Claro que se você for fazer em compostos as perdas que eu estou tendo só de transformar isso, ela é enorme. Porém, o Banco Inter é só um banco provisório. Quando o meu patrimônio de investimentos aumentar, eu estou indo para uma corretora como a XP Investments. E também pegar cartões internacionais, como cartões internacionais americanos que possuem vantagens muito melhores, como o American Express e o Amex Platinum, Platinum. Então, o Inter que eu estou usando para investimento e o C6 Banks, o Banco C6, é apenas bancos temporários. Talvez o C6 não seja, porque o sistema de pontos deles é ótimo. E também diferente do Inter, que eu preciso de colocar meu dinheiro, eu preciso emprestar meu dinheiro para o banco para ele me dar um empréstimo, para ele me dar crédito. No C6 eu já sou liberado o crédito automaticamente. Então, eu tenho um crédito muito maior do que eu tinha no Inter, o que é muito mais fácil para fazer essas transações no crédito e pagar no débito e conseguir os pontos do C6 Bank, que não é expirado em nenhum momento, então o ponto pode durar 20 anos que ainda está lá, o que é ótimo para acumular isso para transformar em milhas e consequentemente pagar menos para uma passagem de avião quando eu for para uma universidade. Mesmo que eu não for para uma universidade internacional, a minha nota do Enem foi capaz de passar na universidade nacional, como por exemplo a Universidade Nacional de Santa Catarina. Então eu já tenho um plano para isso, né? Caso não ocorra nenhuma na Universidade Nacional, é ir para a Universidade de Santa Catarina. Claro que também tem que ver se eles vão aceitar minha nota para o curso. Minha nota é aceitável, porém eles ainda teriam que analisar. Então eu tenho um plano para isso também. E o meu plano para investir nos Estados Unidos, para evitar essa taxa, é que se eu colocar R$ 500 todo mês para investir em estoques em dólar, vai ser muito mais caro do que eu pegar esses 3 meses e jogar direto os R$ 1.500. Então, meu plano é juntar meu dinheiro com ações aqui no Brasil por uns 2 meses e com esse dinheiro, quando terminar, eu pego esse dinheiro das ações, puxo para mim e jogo, faço um jogo lá na ação dos Estados Unidos, que é muito mais estável que a economia do Brasil. Então, esse é o plano inicial. Claro que também geopolítica e economia, qualquer coisa pode acontecer, pode impactar absurdamente a economia e acabar fazendo um grande estrago. Porém, o Brasil atualmente ele é um ótimo local para, não para crédito, mas para juros, já que os juros estão muito altos, é muito bom para renda fixa. Então, uma das coisas que provavelmente eu vou fazer caso eu for, por exemplo, para a China, eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer monitoramento dos meus investimentos na China, né? Já que é um país muito fechado. E a mesma coisa vale aqui pro canal do YouTube, caso eu for para lá. Eu teria que usar VPN, algo do tipo. Então, o meu plano é, quando isso tudo acontecer, eu só vou, talvez eu deixe parte do meu dinheiro investido em algumas empresas que têm potencial para crescimento no futuro, porém a maior parte vai ir para os juros do Brasil. É, não juros, mas fundos de investimentos focados em renda fixa e outros fundos focados em ações. Então, esse é o plano financeiro, né, bem básico no momento. E muitas dessas informações que eu tirei foi muito dessa semana, que eu não foquei tanto em contabilidade, eu foquei em parte de contabilidade, e que também é uma coisa que, com muita coisa acontecendo, eu não sei, mas eu realmente espero que eu consiga terminar o curso do MIT em contabilidade a tempo, porque o curso vai acabar 6 dias antes do fim do ano 1. E isso me dá, hoje é dia 13, isso me dá aproximadamente 2 meses para conseguir terminar os 8 módulos. Oito, não, os 11 módulos. 11 módulos do curso, não, 11 ou 8. Não, acho que 9 talvez. Acho que 9 módulos do curso, já que são 10, 12 módulos. Então eu vou ter que.
lock in completely e go and ir completamente no curso. É, porém, isso impacta bastante, por exemplo, eu consegui esse meu dinheiro agora, eu falei, caramba, eu consegui meu dinheiro, beleza, eu preciso ter uma ideia de investimentos imediatamente, né? Porque é uma coisa que eu não tinha focado antes, porque eu não tinha nenhuma renda. É, então, eu foquei praticamente nos últimos dias em estudar completamente sobre investimentos. Eu fiz alguns cursos do Inter, que alguns são bem ruins, outros até que são úteis, como o de planejamento financeiro, o que me mostrou uma das opções do Inter, que é a bússola, que é bom para você rastrear com as suas entradas e saídas. Todas as minhas saídas estão indo para os Six Packs, todas as entradas estão vindo de renda dos dois serviços plus investimentos. Porém, é um bom meio de você conseguir calcular. Mas também entra com outra coisa, que é minha planilha no Excel. Começar a utilizar ela para gerenciar gastos também, talvez até aprimorar ela com o meu conhecimento em dashboards e Power BI, que vai ter que ser necessariamente utilizado no meu novo trabalho. E eu ainda tenho que estudar algumas coisas, terminar o curso do Inter, também sobre criptomoedas que eu não terminei. Eu acho que eu consigo terminar tudo isso amanhã. Hoje, infelizmente, não vai ter como, porque eu tô gravando isso perto do horário que eu vou dormir, então eu vou ter que terminar esse vídeo, deixar carregando, e amanhã provavelmente postar. E falando sobre isso, é a questão da carreira também, que uma coisa que eu tava pensando muito, e também que o Millionaire Fastline me ajudou bastante é em relação à internet, né? Que o Millionaire Fastline fala que a internet é o melhor meio para você conseguir ter um empreendimento, porque os custos são muito menores que você ter uma empresa física. Então é muito mais fácil você gerir. Você não tem um controle tão grande assim, já que, por exemplo, eu estou usando um software de pesquisa, não é o Google, é o Brave. Porém, eu estou usando um software de pesquisa que não é meu, então eu estou dependendo desse software e eu estou dependendo de um sistema operacional para todo o meu negócio funcionar. Porém, é uma coisa muito mais fácil, mais prática de ser feita, muito mais é, intuitiva. Então, uma das coisas que eu tô fazendo é, pelo menos toda semana, pegar algumas ideias de negócio que eu tenho em mente. Então, eu tenho algumas ideias na questão de como aprimorar o trabalho de marcenaria, plus, hoje, no meu primeiro dia do emprego, eu já tive uma ideia do setor que eu vou trabalhar, que eu consigo enxergar como que a inteligência artificial pode praticamente automatizar tudo isso e deixar muito mais fácil para a empresa parar de ter um prejuízo mais de 100% do que o esperado. Ah, então, uma coisa, então, eu tô conseguindo ver como eu posso utilizar a inteligência artificial para isso. E que também é uma coisa que eu tenho que olhar, já que minha rotina tá tão apertada e que eu não tô usando mais os 30 minutos do The Power of Positive Thinking misturado com o The Magical Thinking Big, que eu utilizava para focar minha mente em analisar diferentes situações ou problemas que eu tenho ou ideias. O que me ajudou bastante em muitas coisas. Então, a ideia é conseguir voltar para esses 30 minutos, porém, é quase meio que inviável nos dias de semana. Eu não tenho tempo pra fazer isso. Eu tenho tempo, porém o tempo é destinado pra outra coisa. Não existe não ter tempo. Você sempre tem tempo diferente que você usa o seu tempo pra uma determinada coisa. E eu tô usando pra coisa mais importante agora, que esses 30 minutos não podem ser utilizados. Então, o plano seria utilizar esses 30 minutos, que é demandado, não demandado, mas é recomendado tanto no The Power Positive Thinking, como no The Magical Thinking Big, também como é, no psico, como também no psicocibernética, para você conseguir entender melhor seus pensamentos, que é uma coisa que também é muito interessante, porque quando você está sozinho, quando seu cérebro surge com ideias, pensamentos e soluções para problemas, como que seu cérebro vai conseguir pensar em soluções se você está constantemente escutando, estimulando o seu cérebro ou consumindo algo? Que é uma coisa que não sei se está acontecendo totalmente, mas a maior parte do meu dia eu tô sempre fazendo alguma coisa, não deixo meu cérebro parar, talvez na hora do banho, talvez seja o único tempo. Então, porque eu acordo, rotina, papapá, estudo, meditação, agora, né, banho, trabalho, voltar, almoçar, trabalho, voltar e continuar estudando, dormir. E entre esse tempo, audiobook, né, nos tempos livres. Então, talvez eu teria que usar o final de semana, principalmente domingo. Domingo seria o melhor dia para separar uma hora do dia de domingo e realmente para focar nisso. O que pode parecer uma perca de tempo, porém, pelos resultados que eu tive, principalmente em visualização, né, principalmente a questão do passaporte, eu acho que me ajudaram bastante. E também ajudam melhor na questão da obsessão e de você realmente acreditar que você vai conseguir alcançar algo, né?
já que você consegue enxergar você alcançando aquilo. Então, uma coisa que eu vou fazer é destinar uma hora do domingo, talvez uns 30 minutos do sábado, para essa visualização de 30 minutos. Já que também para conseguir, não visualização, mas tempo de 30 a uma hora para conseguir também focar nessas ideias. Claro que também antes de dormir, eu planejo o dia e também escrevo um pouco no meu diário, que nem o The Batman, o Robert Pattinson, né, Matt Reeves. E eu coloco algumas ideias que eu tenho lá. Então, eu vou logo a ideia que eu tive hoje, que eu cheguei no meu trabalho e tive uma ideia, né, de automatizar com inteligência artificial. E eu vou ver se eu consigo levar. Claro que eu consigo levar isso para cima, só que eu tenho que ver o que que eu vou precisar de fazer. Óbvio que entre o que eu vou precisar de fazer, programação tá no meio. E é inevitável. E não só programação, inteligência artificial também tá no meio. E o que demonstra que é inevitável que, se eu quero ter algum sucesso no futuro, eu preciso estudar inteligência artificial e programação, porque sempre no mundo tudo no mundo sempre foi sendo automatizado, né? Antes você tinha pessoas que acendiam postes, agora você não tem mais. Antes você tinha a pessoa que cobrava o dinheiro no ônibus, agora você não tem mais, você só coloca o seu cartão. Atualmente, você algumas lojas nem tem mais caixa. Então tudo está sendo automatizado para um menor custo. E o que faz com que provavelmente no futuro a maior parte dos empregos vai ser de liderança e de que demandam pensamento crítico, imaginação e resolução de problemas, coisa que a inteligência artificial não consegue fazer tão efetivamente porque ela só replica dados que são dados a ela. Então, trabalhos repetitivos provavelmente vão ser substituídos. Como um trabalho da marcenaria, né, na marcenaria, claro que talvez pequenas pessoas também, algumas pequenas é, lojas de marcenaria, lojas não, trabalhos de marcenaria, empresas de marcenaria não sejam, porém, com certeza elas vão ser completamente, né, destruídas por outras lojas, mas talvez não, porque sempre você tem demanda e essa loja não vai conseguir alcançar todas. Porém, a empresa de marcenaria que utiliza uma máquina para fazer 90% do processo está tendo muito mais efeito do que uma que não, de um que não precisa fazer isso. Então, o futuro sempre, o passado não demonstra o futuro, mas dá uma ideia do que o futuro vai ser. O que pode ser. E uma das coisas é a automatização. A gente sempre vai estar automatizando coisas. Então, esse é o futuro. Estudar inteligência artificial e programação. E aquele cara tava certo, né? Estudar programação é uma ótima ideia para conseguir ganhar dinheiro em dólar, melhor que Excel, que é uma coisa básica. Então, eu não vou estar estudando programação agora porque eu não tenho tempo, porém, é uma coisa que eu quero fazer no ano 2 somente na universidade. Só que se eu estiver na China, eu vou ver como que eu vou conseguir encaixar e estudar programação na China. É ao mesmo tempo que eu estudo todas aquelas coisas, então é uma coisa que eu tenho que ver. Talvez eu faça que nem nesse projeto, que é estudar diferentes coisas através de blocos. Esse primeiro bloco eu vou estudar isso, esse outro bloco eu vou estudar isso, esse outro bloco eu vou estudar aquilo. Como está sendo agora? O primeiro bloco era escola, Enem, que foi todo o foco. O segundo bloco foi estudar Excel, né, um pequeno bloco, e agora está sendo investimentos em contabilidade. Então foi esse pequeno bloco que eu acabei dividindo para estudar diferentes coisas. Só que, inevitavelmente, por causa do meu trabalho, eu vou ter que voltar para Excel por causa dos dashboards e Power BI que a empresa utiliza. O que não foi uma coisa que foi dita para mim, porém eles vão utilizar. Então eu vou ter que dar uma pequena olhada no que é isso e buscar entender melhor para conseguir fazer um trabalho melhor. E só uma coisa rápida que eu quero mostrar aqui, eu instalei esse aplicativo aqui, Learn com Python, que na verdade foi uma das únicas coisas que úteis que vem dos anúncios do YouTube. Que eu não vejo porque o Brave não tem nenhum anúncio e é tão absurdo que, se eu não me engano, é melhor eu olhar aqui agora para uma fonte de dados mais específica, porque o Brave ele rastreia, se não me engano, a quantidade de anúncios. Então, por exemplo, aqui eu já salvei de banda economizada 3 gigas, 3,97 gigas, que foi isso, de banda, que poderia ser de anúncio. E a quantidade de anúncios foi rastreada não só do YouTube, mas de todos os sites que eu entrei, foi 527.636 anúncios. E isso é porque meu computador teve um problema no passado, então eu estou usando praticamente ele por um ano. E eu economizei 7,4 horas. Então isso dá o quê? 7 horas e 20 minutos da minha vida sendo economizados de ter que ver anúncios inúteis sobre coisas que eu realmente não preciso. Nesse caso, né, o AP do Python
eu não preciso dele por um útil, porque de vez em quando eu tenho uns time gaps na minha rotina onde eu não tô fazendo nada. Então, normalmente eu utilizo isso só pra treinar meu xadrez, ou pra fazer os flashcards no inglês, ou agora, não sei porque não tá carregando, pra fazer esse pequeno quiz de Python. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi é a questão de string. String é quando você vai colocar um texto aparentemente, ou não. Pelo menos eu sei que você colocar um texto, você precisa colocar entre parênteses. É, tipo, que nem é uma coisa muito básica, né, de quem tá aprendendo programação. Porque eu realmente não sabia de nada desse projeto. Eu realmente não tinha conhecimento de praticamente nada. Então eu tô praticamente aprendendo tudo agora. Então, para você colocar um negócio para você precisa de uma string. Você também tem, por exemplo, essas lições aqui como de leitura. Então, por exemplo, in this lesson we will do your first introduction to coding. You can output using expression in quote marks in Python. For example, let's see Hello Data Science. Então, por exemplo, in Hello. Ah, tá. Se você usar o in Hello Data Science out, isso aqui como se fosse um input que você coloca que faz um output. Bem, eu não vou fazer um negócio aqui no meio do vídeo, né? Mas é uma coisa que eu também tô fazendo. É de um. Não sei se pode dizer. É. Side business. Talvez eu possa dizer side business. Então, é uma coisa que talvez eu divida em blocos pro ano 2 que é programação. Só que IA é uma coisa que com certeza eu vou começar a estudar em algum momento do ano um. Eu só preciso chegar o tempo necessário para eu fazer aquilo, porque a minha rotina mudou completamente. Agora, é, antes a minha rotina mudou muito nos últimos meses. Como eu disse, o mês de março era o mês mais importante, e foi porque tudo que aconteceu em março tá reverberando, vai ter consequências nos últimos, todos os meses até o final do ano 1. A empresa que eu entrei agora, eu consegui entrar em março, e consegui aplicar para a China, eu consegui os documentos em março para aplicar, e consegui aplicar agora no caso do dinheiro. Coimbra, a mesma coisa. O trabalho de marcenaria eu consegui em março, então março foi o mês que teve mais impacto no projeto até o momento. Então, agora que eu tô trabalhando presencialmente na empresa, a minha rotina. Eu acho que eu vou fazer um vídeo melhor sobre sobre a minha rotina específica, mostrando um dia realista da minha rotina, em vez de só chegar aqui e falar, porque é muito mais diferente do que é o planejado. Porém, agora eu tô acordando 3 da manhã. Aproximadamente hoje eu acordei 3 e 8 da manhã. Eu utilizo o AP Sleep Cycle, porque eu coloco um gap de 15 minutos para o alarme tocar. Esse AP, já que é de madrugada não tem muito som, esse AP ele meio que percebe durante esse tempo de 15 minutos que eu coloquei, é como se tivesse qualquer movimento meu, o barulho, significa que meu corpo, ele não tá mais no REM sleep, porque o REM sleep você não se move, você tá em completo descanso. Então, é bem provável que no momento que eu mexi é quando o AP percebeu que eu cheguei no ciclo um do sono novamente. Então, o alarme começa a tocar lentamente para me acordar. E isso funcionou extremamente bem hoje. Eu dormi 6 horas e eu acordei completamente descansado, foi até esquisito. Então, você pode ver aqui 6 horas. Tá falando que eu fiquei na cama por 6 horas e 12 minutos, porém eu dormi 5 horas e 5 minutos. Isso vem também por causa do gráfico aqui, que é de sono. Essas montanhas aqui eu não tava acordado, só foi barulho em casa mesmo. Então, é por isso que eu falo que provavelmente impacta na qualidade do meu sono. Ah, então, eu tô utilizando isso para conseguir acordar. Então, eu acordei hoje 3 e 8, 3 da manhã e 3 e 8 da manhã. Rotina básica. É, Medicina básica, estudo, estudei. Hoje eu estudei sobre crédito, como eu poderia usar o crédito de forma eficiente, estratégias do crédito que eu poderia utilizar. Eu tenho algumas ideias ainda do que eu estudei. E o interessante de estudar é que eu consegui encontrar 3 formas que o banco consegue ganhar dinheiro. Uma dessas formas é através dos fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários eles são meio que contas com CNPJs, aparentemente são criadas por é, bancos que adquirem imóveis, só que desses imóveis, todo lucro que vem desse apartamento, ou desse shopping, ou de qualquer, ou dessa loja de shopping, ou desse galpão, ou de algum título em papel, 95% do lucro é para os acionistas, né, para os investidores, 5% vai para o banco. Além disso, também o banco ele ganha dinheiro através da transação. Se você investir dinheiro no banco, você está dando dinheiro para o banco.
Só que como que funciona? Se você vai dar dinheiro pro banco, o banco vai te dar mais. Isso funciona por causa dos juros. Só que também é o mesmo dinheiro que você dá pro banco, o banco está emprestando para outra pessoa. Então, a pessoa que está pagando dinheiro no crédito, na verdade, o dinheiro no crédito dela é o seu dinheiro. Ou o dinheiro que ela pegou emprestado é parte do seu dinheiro. Ou o seu dinheiro. Então, o que o banco faz? Vamos supor que, teoricamente, eu investi R$ 1.000 e falou que desse R$ 1.000 que eu investi vai ter 5% de juros, de retorno. Porém, desses R$ 1.000, esses mesmos R$ 1.000 que eu investi pro banco está sendo emprestado para outra pessoa. Só que em vez de ter 5% de juros lá, o banco vai cobrar 7% da pessoa. Para 7% da pessoa em juros, por causa daquilo, a cada mês. Então, ao mesmo tempo que eu esteja ganhando 5% de juros, a pessoa está ganhando 7% de juros. Né, a questão do empréstimo dela. Então, o banco está lucrando 2% desse dinheiro, que pode parecer pouco, só que o banco ele faz milhares de transações no dia. Então, é isso. É bastante caixa sendo movimentado. E outro meio que o banco também ganha dinheiro é através do endividamento. Então, se a pessoa se endividar, é ótimo para o banco, porque a taxa de juros está absurdamente enorme. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui no Brasil, né? Ela tá 14,75%, não tá mais 15%, que pode parecer que é bom, é óbvio que é bom. Também, não olhando para a parte dos investidores, mas olhando para a parte dos empreendedores, é bom que esteja diminuindo. Porém, não é tão bom para o banco assim, mas se a pessoa pegar dinheiro emprestado, se endividar com o banco através do crédito, é ótimo, porque vai ter um aumento gigantesco nos juros e a pessoa vai ter que pagar um aumento de, sei lá, quase 100% no ano. Em um ano, com juros compostos, os R$ 5.000 viram R$ 10.000. Exemplo hipotético, por exemplo. Então, isso é uma forma do banco lucrar com o dinheiro também. Então, por isso que o banco gosta que você utilize crédito, né? Porque, claro que crédito, quando você compra, pega crédito, está pegando parte do dinheiro que está no banco. Então, você pega parte do dinheiro do banco. E através do crédito, o banco, ele ganha, se não me engano, 2% do dinheiro que você paga no crédito. Aparentemente, isso eu não consegui entender muito bem. Então, quando eu pago em crédito, o banco ganha uma parte desse dinheiro em crédito. Por isso que o banco gosta que utilize o dinheiro em crédito. Também, eu não sei exatamente o porquê, porém, o banco gosta do débito automático no cartão de crédito porque é previsível e o banco gosta de previsibilidade. Então, se você é um cliente confiável, que você não paga num mês, no primeiro dia, no outro mês, no último dia da fatura e no outro mês no meio, ou no outro mês você paga, no momento que você fez a compra em crédito, você paga em débito, você é um cliente que o banco não pode confiar totalmente, já que ele não tem uma ideia de onde vai ser, quando vai ser paga a fatura. Se você vai entrar em prejuízo com o banco, né, você vai pagar o crédito ou não. Então o débito automático é bom porque dá essa previsibilidade para o banco. Então essas são umas coisas que eu aprendi, tem mais coisas ainda, só que isso ainda tem que dar uma olhada nas ideias que estão surgindo. Aí depois dessa sessão de estudos, eu faço atividade física, agora estou fazendo atividade física de manhã cedo, 1 hora de atividade física, termino, tomo banho, me arrumo. No caso, a partir de amanhã eu vou tomar 500 ml da minha vitamina e depois no trabalho 1 litro da minha vitamina. Hoje eu tomei o meu 1,5 litro, eu acho que 1,5 litro, 1 litro e 250 ml, o que é muita coisa. Porém, aí que vem, aí que vem, que são 1.000 calorias também. Só que aí que vem a melhor parte de calorias líquidas. É muito mais fácil eu beber 1.000 calorias que comer 1.000 calorias. Se eu fosse comer 1.000 calorias, eu provavelmente demoraria, ainda mais limpas, demoraria muito mais de 30 minutos. Agora, com calorias líquidas, eu consegui tomar em 2 minutos a minha vitamina. Então, pô, 20 minutos, 28 minutos a mais de tempo livre. Tanto que é uma coisa que a gente vê Bruce Wayne fazer nos quadrinhos também, como no filme do Christopher Batman Begins, que ele constantemente toma vários shakes que são preparados pelo Alfred. Ahn, então, depois disso, eu tô indo pro trabalho. Com o trabalho, eu escuto audiobook. Então, foi um mês que eu terminei o audiobook The Art of the Deal, Donald Trump. Ainda tenho que fazer anotações sobre ele, para ver o que eu posso aplicar. Além de ter algumas coisas que são bem interessantes sobre o livro, mesmo que eu talvez não tenha pegado toda a ideia, o que vai me fazer reler ele no futuro. Depois disso, eu tô no trabalho, né? Aí né, eu não escuto nada, foco no trabalho. Hoje foi mais uma aula introdutória, não uma aula introdutória, mas entender como será meu trabalho, já que é o primeiro dia. Depois disso, eu
Depois do trabalho, né? Às 4 horas do trabalho, eu saio. Hoje eu peguei o ônibus pra ir até lá. Só que o problema é que eu saio meio-dia e o ônibus passou meio-dia e 34. E também demora um tempo pra chegar até o ponto de ônibus. Então eu tava pensando que valia muito mais a pena talvez já ir correndo direto. Maybe ir correndo direto de lá, do serviço direto pra casa. O problema é que parte do caminho que eu correria tá meio que bloqueado por causa de chuva. Então eu teria que meio que fazer, talvez correr parte na rua, o que não acho que é muito seguro. Então eu teria que ver isso ainda. Eu vou ver se amanhã eu consigo chegar um pouco mais cedo, ver se o ônibus passa mais cedo do horário ou não. Se não, quarta-feira, que eu não vai ser no mesmo lugar, mas quinta-feira eu vou buscar ver se eu consigo correr direto do trabalho. O que provavelmente bateria uns 6 km aproximadamente. Depois disso, né, eu corro escutando audiobook. Felizmente, né, eu não preciso mais de música para correr. Eu chego em casa, almoço enquanto escuto audiobook. Depois disso, eu me arrumo, vou pro trabalho de marcenaria. Hoje foi mais um trabalho mais focado no SketchUp e construção de projetos. Eu fiz alguns projetos, só que eu ainda estou melhorando ainda, porque uma coisa que o meu problema quando eu fazia projetos é que eu via o projeto limpo, pode-se dizer, eu não via a especificidade do projeto. Então, se você me mandasse, por exemplo, fazer essa bancada que está em cima de mim agora. Eu não faria exatamente, por exemplo, que isso aqui é uma parte da madeira específica dessa fita e essa aqui é outra. Eu não faria exatamente essa madeira exatamente vindo até aqui e essa madeira vindo até aqui, cortando com essa daqui junto com o fundo. Eu faria tudo uma coisa só, então não teria essas divisas aqui para determinar qual parte da madeira MDF que vai ser. Então não era tão específica assim. Então é uma coisa que eu estou melhorando também. Só que o problema é que isso torna muito mais time consuming o processo, porque um processo que fazendo limpo demoraria provavelmente uma hora, 30 minutos, vai demorar 3 4 horas por causa do nível de detalhamento. Então, o melhor seria utilizar isso no tempo que eu estou usando para trabalhar para marcenaria. Só que também vem outra coisa. Felizmente, um trabalho de marcenaria não é um trabalho CLT. Eu falo felizmente porque todo o dinheiro que eu estou recebendo desse trabalho vem justamente da minha produtividade, quando a gente consegue entregar. Eu tô melhorando como. Eu tô melhorando agora. Eu já consigo montar módulos. Eu já senti o processo, de, por exemplo, de fazer uma gaveta, de conseguir instalar uma gaveta, instalar um móvel, algo do tipo, fitar. Então eu já sei as coisas básicas de marcenaria, utilizar algumas ferramentas, colocar portas. Porém, eu preciso me tornar aquela pessoa que é capaz de já fazer o processo inteiro. Se é a pessoa que já consegue olhar e já identificar o que é isso aqui, montando SketchUp, mandar para madeireira, já pegar um negócio, já ter uma ideia de como fazer. Talvez até entrar em contato com o cliente. E o problema, perdão, um problema que eu tive com a marcenaria era que era muito difícil conseguir chegar a um propósito além disso, além do dinheiro. Porém, uma coisa que eu comecei a enxergar isso é como se fosse um mini MBA practice. É porque eu tô praticamente participando de todas as partes do negócio. Eu tive contato com o cliente, junto com o dono da marcenaria. Eu vi como o processo funciona, como o dono é bom em questão de persuasão. As ideias do dono também, que quase praticamente tornando um mentor pra mim. Eu não sei se mentor é a palavra certa, que é muito forte. Mas eu tô participando de todos os processos, vendo como funcionam todos os processos de um negócio sendo feito. A burocracia talvez por trás também. Somente de fazer o cálculo financeiro, exatamente a divisa do salário para alguns funcionários, esse tipo de coisa. E a diferença disso, e por isso que eu falo que eu prefiro isso do que o trabalho que eu tô agora, porque o trabalho CLT, a diferença é que eles não me pagam por minha produtividade, mas por hora. Então, por exemplo, se o meu trabalho fizer com que a empresa, vamos supor, salvasse 20 mil reais, quer dizer que eu consigo valer aquele preço, ou pelo menos um pouco abaixo disso, né? Que você precisa daquele dinheiro para lucrar. Só que não importa se eu conseguir se o meu cargo fazer a empresa ganhar 5 mil reais ou 5 mil reais, ou não 5 mil reais, mas se a meta da empresa é 40 mil reais e eu fazer ela ganhar 40 ou 100 mil, não importa. Mesmo que a empresa tenha participação do lucro, é muito pouca.
eu ainda vou estar ganhando o mesmo salário. Então é meio que um pouco. É, não sei se dane-se, mas muitas pessoas têm essa mentalidade, porque além de não estar trabalhando com algo que eles não têm nenhuma conexão emocional, eu estou trabalhando pela minha hora, cobrar não pelo que eu faço. Claro que eu faço é cobrado, só que mesmo se eu fazer de forma medíocre, tá ok. Não vale uma diferença de fazer medíocre ou excepcionalmente. Então, a questão do trabalho e do job aprendiz que eu tô tendo, eu sinceramente não me importo muito com o dinheiro em si. Porque o plano é ficar nesse trabalho por alguns meses até eu conseguir ir para a universidade. O meu maior plano lá é conseguir entender o máximo possível como funciona o processo dentro da empresa, dos setores também, conversar com o pessoal que é da TI, da contabilidade, da área financeira, também entender como funciona. E esse é a única coisa que eu busco fazer, é buscar entender como funciona esse processo empresarial, mesmo que seja uma empresa não tão grande assim nacionalmente. Poderia ser mais estadual, pode-se dizer assim. Ah, então, esse é o meu único objetivo, é a experiência, aprender como as coisas funcionam. Porque em questão de dinheiro, eu não vou crescer no local, porque não é objetivo. Plus, eu não tenho nem oportunidade para crescer, já que também não tem participação do lucro. Então, mesmo se eu ajudar a empresa a ganhar dinheiro, isso não vai fazer mais diferença para mim, pro meu carro. Então, isso até que é bom, porque eu não me importo muito com. Claro que o dinheiro é importante, porém eu tô mais importo com a minha capacidade de fazer o trabalho. Eu não quero só chegar lá e fazer um trabalho porco, eu quero realmente ajudar a empresa. Mesmo que isso não me dá algo. Acho que essa mentalidade sempre buscar excelência no que você faz é ótimo, né? Porque ainda mais que isso vai me ajudar muito mais no meu trabalho. Porque se você é a pessoa que só chega lá e faz o básico, tem vezes que até o básico é melhor, né? Que nada. Mas se eu faço, seja medíocre, faço, perdão, um trabalho ruim, já que eu não tô importando. Isso vai afetar a minha mentalidade não só lá, mas em tudo aqui, né? Porque, nossa, que droga, eu tô indo fazer aquilo, que chato, papapá. Isso vai trazer uma mentalidade negativa pra tudo. Então, eu também já vou lá com essa mentalidade que, cara, eu tô indo aqui pra. É como se fosse um, um- uma experiência de aprendizado, mini experiência de aprendizado empresarial por alguns meses, pra depois eu ir embora, né? Hopefully, daqui a pouco, conseguir ir embora. Então, nesse tempo, eu quero fazer o melhor trabalho que eu consiga fazer para a empresa. Não quero ser só um peso morto que a empresa contratou para ficar lá alguns meses e fazer nada. Eu quero realmente conseguir ajudar no local no tempo que eu estiver lá, buscar excelência. Ah, então, essa tá sendo. Depois, né, quando eu chego. Depois do trabalho na hostelaria, eu chego em casa, janto, enquanto escuto audiobook, subo aqui em cima, estudo. No momento agora, eu tô gravando esse vídeo aqui e talvez. é, Carregando ele para o YouTube e eu faço minha rotina de sono e vou dormir. Então essa está sendo minha rotina. E é percebível, né? É percebível que em trampo intelectual que minha rotina praticamente não tem espaço para leitura de livros físicos. Eu poderia levar um livro físico para ler no ônibus. Eu poderia levar um livro físico para ler no ônibus, porque durante o ônibus, o trajeto do ônibus demora aproximadamente uma hora. Então, uma hora de leitura no ônibus é bem útil. Então, uma boa coisa que eu posso fazer. Porém, eu precisaria de um livro físico. Eu poderia tentar pelo celular, só que a última vez que eu tentei mexer no celular num veículo não deu muito certo. Só que eu acho que você teria essa tolerância, forçaria o seu corpo a ter essa tolerância, né? Então é uma coisa que eu vou testar amanhã, né? Por que esperar pra testar se eu posso testar amanhã? Então eu vou testar amanhã com Accounting for Dummies. E para audiobook, eu vou ver se eu consigo encontrar audiobook pro livro de investimentos que é recomendado pelo Warren Buffett, para ver se eu dou uma ideia, para ver se eu consigo pegar uma ideia. Ou se eu também consigo ver outro livro também, porque o The Art of the Deal não foi um livro muito, mas foi um livro um pouco mais não complexo, pode-se dizer, só que ele sai da esfera de livro de self-help, que normalmente eu estou acostumado, já que é muito questão de negócio que o Donald Trump faz. Então, talvez esses livros mais técnicos eu tenha mais dificuldades para conseguir ler, escutar em audiobook, ainda mais que são linguagem, são termos mais técnicos em inglês, que eu talvez que a parte deles eu não entenda. Porém, eu tenho que dizer que o The Millionaire Fast Line é um livro que eu 100% vou reler ele no futuro, talvez até no 1, porque é um livro excepcional.
Eu realmente gostei muito do livro, muitas ideias que ele passa, eu tô usando como, por exemplo, Worst Case Decision Scenario, é, e também misturando com um conceito do The Art of the Deal, Donald Trump, que é sempre confiar no seu instinto. Se o meu instinto tá dizendo algo, mas eu quero fazer outra coisa, deixa eu colocar o pior cenário possível nessa outra coisa que eu quero fazer. Ok, a chance disso acontecer é essa, a chance de eu sobreviver é essa. É melhor não fazer. Pode parecer bobo, só que isso pode ajudar bastante pra tudo. Mas também depende da mentalidade da pessoa. Então, por exemplo, eu tô com vontade de comer aquele chocolate. Não, qual que é o pior cenário possível? Eu tô há meses sem comer chocolate. Se eu comer aquele chocolate, eu vou ter dor de cabeça. Tendo dor de cabeça, eu não vou conseguir estudar tão bem, o que provavelmente vai desmotivar bastante. O que vai aumentar, consequentemente, minhas chances de não conseguir reter o conhecimento que eu tenho. O que vai me frustrar. O que pode levar a eu utilizar o tempo para assistir vídeos idiotas e não ter o dia produtivo e não conseguir avançar nos meus objetivos. E, consequentemente, bem, fracassar no dia. Ou pode ter resultados piores que isso. Porém, isso é realmente uma experiência que aconteceu comigo. Então, worst case scenario pode realmente acontecer. Ahn, então, além disso, algumas outras coisas do projeto N que eu fiz além do ciclo do sono, que eu consegui resolver, plus da rotina junto com o trabalho que eu já falei, e do estudo físico. Uma coisa que eu também queria olhar, além de que eu vou ter que, eu vou escrever, em relação ao livro, The Art of the Deal, para ver o que eu consigo colocar na minha vida do livro, já que tudo dos outros livros estão na minha, eu coloco ações práticas de todos os livros que eu leio, porque para mim é um completo absurdo eu não colocar, pelo menos em prática, ou em plano de prática, alguma coisa de algum livro que eu leio, porque é como se fosse completamente inútil aquele livro. Mesmo livros que não tenham nada em prática, como livros de política, eles têm que servir para alguma coisa, porque se eu li um livro e não aprendi nada, é um tempo completamente desperdiçado. E eu me recuso a desperdiçar 9 horas da minha vida lendo um livro e não conseguir entender nada, para eu não pegar uma ideia dele. E além disso, tem outras coisas que eu quero fazer também, ver se eu consigo aumentar minha capacidade de absorver informação. Ainda mais agora que esse é um momento de rotina, porque eu me senti como, não como o Elon Musk, já que eu não sou bilionário, mas o autor da biografia do livro do Elon Musk, eu também quero ler junto com a biografia de Steve Jobs, pode ser o próximo audiobook. Fala que quando ele estava estudando o Elon Musk, uma coisa que ele achava muito surpreendente é que o Elon Musk ele não era exatamente multitarefas. Como a gente sabe, ele tem três empresas diferentes, ou mais, se não me engano. Tem a Neuralink, Tesla e SpaceX. E ele faz parte também de vários processos dessas empresas. Ele é multibilionário, então ele tem reuniões com várias pessoas. E toda vez que ele fosse focar em uma coisa específica, ele só focava naquilo. Então é como se todos os problemas. Tem um problema nesse setor da empresa. A gente tentou fazer esse teste, acabou dando esse erro, papapá. Ele bloqueia tudo aquilo e foca no problema só nesse setor específico, nessa tarefa. Então, ok. Meu plano é ver os problemas de engenharia da SpaceX. Ah, mas tem esse problema da Neuralink. Passa o meu vídeo, sai do outro, foca totalmente nisso. Acabou? Qual que é o problema da Neuralink? Ir lá resolver, acabou. Problema da Tesla, não acabou. Reunião, e-mails, papapá, até para tempo de descanso. Se não me engano, o autor do livro que eu vi isso no podcast, ele fala que o Elon Musk, uma vez ele foi, acho que no sul do Texas, se não me engano, no Texas ou Califórnia, foi no Texas, que ele simplesmente parou num posto e sentou e começou a relaxar. Então, um cara mais ocupado, entre aspas, do mundo, multibilionário, ele tirou tempo para relaxar, simplesmente relaxar. Claro que ele tinha diversas coisas, planos, ideias na mente dele, porém ele consegue meio que controlar a mente dele tão bem que ele consegue usar todo o tempo especificamente para aquela tarefa. E por que eu me senti como Elon Musk? Porque é como se a minha mente eu entendesse que, cara, se eu quero conseguir dar o meu melhor aqui, eu não posso nem pensar no que eu quero que nas outras coisas. Então, por exemplo, no investimento, eu tava fazendo investimento, eu tava focando só no investimento. Quando eu fui no trabalho, eu falei, caramba, eu tô ficando no trabalho. Porém, tem aquele negócio, eu não posso pensar naquilo. Se eu pensar naquilo, eu não vou conseguir fazer o trabalho melhor. Por que totalmente no trabalho? Agora, putz, eu tenho que ir na marcenaria. Ok, o que eu posso fazer pra focar totalmente na marcenaria? Agora no vídeo, focar totalmente no vídeo. Nem tem nenhum pensamento na minha mente agora, além do que eu tô falando no vídeo. Então, é destinar minha mente totalmente pra tarefa e excluir tudo que tá em volta. Claro que isso ajuda também no maior foco, né? No melhor deep work.
Então, isso é uma coisa que também é uma coisa que eu não estava conseguindo fazer antes, só que agora eu tô sentindo bastante. Talvez seja porque minha rotina, ela tá muito mais complexa. Então, é isso que é o resumo da semana 43. Eu tô terminando o vídeo aqui porque tá ficando até um pouco tarde, e é melhor já fazer minha rotina de sono. E a gente se vê na semana 44 do Projeto Bruce Wayne. E caso alguém tenha alguma recomendação, alguma dica, alguma ideia, com o cara que mandou no primeiro vídeo do canal sobre Krav Maga, que é uma coisa muito interessante que eu vou dar uma olhada também. E talvez eu faça um vídeo explicando como que eu pretendo usar o exército pro Projeto Bruce Wayne, que é uma coisa que eu não falei nesse vídeo. Porém, se alguém tem alguma sugestão do que eu posso fazer, sugestões de livros, ideias, etc., plataformas como o Cloud AI, que é uma ótima IA para programação, como o Zapier, que é ótimo para linkar o Notion com outros aplicativos. Qualquer informação que seja útil, eu estou disposto a aprender de qualquer pessoa. Então, se tiver qualquer informação, eu estou disposto a escutar. Então, obrigado por assistir. Espero que tenha sido inspirador de alguma forma. E a gente se vê na semana 4, na semana 44 do Projeto Bruce Wayne, no ano 1.